And I'd like today to preach a message Eu gostaria de pregar hoje uma mensagem about the 4 garments of Joseph. sobre as 4 vestimentas de José. How many of you heard about this name in the Bible, Joseph? Quantos de vocês ouviram este nome na Bíblia, José? I'm not talking about Joseph, the stepfather of Jesus, Eu não estou falando de José, o padrasto de Jesus, but Joseph, son of Jacob. mas eu estou falando de José, filho de Jacó. So if you have your Bible with you, Se você tem a sua Bíblia com você, and you can open up in the book of Genesis, chapter 37, vamos abrir em Gênesis capítulo 37 and I will read verse 3. e eu vou ler o verso 3. As you know, I have somebody here beside me, Como você sabe, eu tenho aqui alguém do meu lado. loving wife Essa aqui é a minha amada esposa that the Lord gave me. que o Senhor me deu. So I'll read in English now, verse 3 of chapter 37 says, Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. As everybody here knows, God was seeking a person to feed the entire earth. Como vocês estão vendo aqui, o Senhor ele estava procurando uma pessoa para alimentar o mundo todo, Because there was a famine come upon the earth. porque tinha uma fome vindo sobre o mundo. And God was trying to find a man, E Deus estava tentando achar um to homem, prepare a man, preparar um homem, to be a leader, para que fosse um líder, to be a man of vision. para que fosse um homem de visão. So God used him Deus o usou to bless the entire earth. para abençoar o mundo inteiro. In the book of Amos, No livro de Amós, chapter 8 and verse 11, capítulo 8 e verso 11, it is written, está escrito: Days are coming, declares the sovereign Lord, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, when I will send a famine through the land. em que enviarei fome sobre a Not terra. a famine of food or thirsty for water, Não fome de pão nem sede de but água, a famine of hearing the words of the Lord. mas de ouvir as palavras do Senhor. A different famine, Uma fome a diferente, spiritual famine. uma fome espiritual. And God in those days are seeking people. Nestes dias, Ele está procurando pessoas, People like Joseph pessoas como José, that will be able to be a blessing que vão ser capazes de ser uma bênção, to help those who are hungry for His words. para ajudar aqueles que estão com fome da sua palavra. But we see here in the book of Genesis that Israel, Mas nós vemos aqui que no livro de Gênesis que Israel, he loved Joseph, his son. que ele amava José, o seu It filho. says here that he loves Joseph more than all the other sons. E diz aqui que ele amava José mais do que os seus outros He filhos. had 11 children, E Jacó tinha 11 filhos one daughter. e uma filha. And here we see Joseph E aqui nós vemos José, showing off ele estava se mostrando with this garment com esta veste that daddy made for him. que o seu pai fez para ele. Can you imagine? I want you to think about that. Agora você pode imaginar, eu queria que você pensasse sobre isso agora. You Você, in a home numa casa, with another 10 brothers. com outros 10 irmãos, Suddenly this young man, e de repente este jovem, little Joseph, José, that daddy loved so much, que o pai amava tanto, Show up. ele começava então a se mostrar with his brother. Look com seus irmãos. Olhe, what daddy made for me. olha o que o papai fez para mim. It's beautiful, isn't it? É bonito, não é? And the other brothers look at to themselves, E os outros irmãos olhavam para si looked at mesmos, their clothes, olhavam para as suas roupas, their garments, para as suas vestes, really bad, mal, really old. bem velho. But little Joseph Mas o pequeno José had a beautiful garment. tinha uma veste bonita. Do you think it's fair? Vocês acham que isso é justo? Would you be happy? Você ficaria feliz? I didn't either.
Eu também não ficaria. It's not fair. Isto não é justo. How come my daddy Como é que meu pai blessed for my brother abençoou o meu irmão and did not bless me? e não me abençoou? How can he give such a beautiful garment for Joseph? Como é que ele pode dar esta veste tão linda para He did José not give one beautiful to e me. não dar uma veste bonita para mim? This is not fair. Isto não é justo. And I call this first garment E eu chamo esta primeira a vestimenta, human garment, é uma vestimenta humana. given by people. É dada por pessoas. Because the Bible says Porque a Bíblia diz, in the book of Romans no livro de Romanos, that God he do not show favoritism. que Deus ele não mostra favoritismo pelas pessoas. So he loves us all the same. Ele nos ama da mesma maneira. God would never give a new clothes for this pastor here O Senhor nunca vai dar uma veste nova para esse pastor and leave you with your old one. e vai deixar você com a sua veste velha. God has garments for all of us. O Senhor ele tem vestimenta para todos The nós. same garments. A mesma He would vestimenta. never ever Ele nunca show favoritism. mostra favoritismo. But here we see Joseph Mas aqui nós vemos José with this garment com esta that vestimenta daddy made for him. que o papai fez para ele. Oh, this is really bad. Isso é mal, Because this will bring really bad consequences. porque isso traz consequências The más. Bible says in Genesis 37:11 Em Gênesis 37:11, that his brothers has jealous of Joseph. que os irmãos de José tinham ciúmes They de José. hated Joseph. Eles odiavam a José. Why? Por quê? Because he has this garment Porque ele tinha essa vestimenta that he gave him. que o papai deu a ele. And they're not happy. E eles não estavam felizes. And then we see inside of church today E nós vemos hoje dentro da própria igreja also people também pessoas carrying human garments, também carregando vestimentas humanas, seeking praises from one another. procurando louvor um dos outros. Jesus says in John chapter 5 verse 44, Jesus disse em João 5:44, how can you believe como podeis vós crer, since you accept glory from one another, recebendo honra uns dos but do not outros, seek glory e não that buscando comes from the only a God? honra que vem só de Deus. This garment, E esta vestimenta, human garment, vestimenta humana, speaks of immaturity, fala sobre imaturidade, carnality, carnalidade a unfruitful life. e uma vida que não é frutífera. Looks beautiful from the outside, Parece muito bonito por fora, but inside mas dentro there's nothing God can use. não tem nada que Deus possa usar. Jesus says in Mark chapter 12, Jesus disse em Marcos 38 and 39, 12, 38 e 39, speaking about the Pharisees, falando sobre os fariseus. he said, they like to walk around in flowing robes, Eles gostam de andando em volta com vestes compridas and they love to be greeted with respect in the marketplace, e dar saudações nas praças and have the most important seats in the synagogues, in the places of honor at banquets. e das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros assentos nas ceias. So Jesus spoke to this religion people Jesus falou desse povo religioso that has a garment like Joseph, que tem uma vestimenta como José, given by men, dado por homem, not given by God. mas não dado por Deus. Though they are in the church, Ainda aqueles que estejam na igreja, went to the Bible college, foram numa escola bíblica, got degrees, tiveram certificados, they have a robe outside, tem uma vestimenta por but it's fora, human stuff. mas é tudo humano. And the Bible says about Saul. A Bíblia fala sobre Saul. Saul was the guy. Saul era o homem. He also had this flowing robe, Ele também tinha essa vestimenta, outside garment. a vestimenta externa. But in fact, God could not use that man. Mas de fato, Deus não pôde usar aquele God had homem. to change him. Deus tinha que mudá-lo. James in chapter 4 verse 1 says, what causes fight and quarrels among you? Tiago 4:1-2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Don't they come from your desire, the battle inside of you? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? So, I do not know today here Eu não sei hoje aqui if anybody here are dressing this human garment. se tem alguém aqui vestindo esta veste humana. I'm telling you something, God will remove it. Eu vou lhe dizer algo, Deus vai remover.
God would not allow you to show off for so long. Deus, ele não vai permitir que você fique se exibindo por tão longo, por He tanto wants tempo. to change you. Você tem que ser mudado. He wants to make you a person that He wants you to be. Ele quer fazer de você aquela pessoa que ele quer fazer que você seja. The Bible says in Joseph's brothers, A Bíblia diz que os irmãos de José, in chapter 37, verse 23-24, says, "So when Joseph came to his brother, they stripped him from his robe." e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. The ornament robe he was wearing. A túnica de várias cores que trazia. And they took him and threw him in a cistern. E tomaram-no e lançaram-no na cova. So they removed that robe. Eles removeram aquela vestimenta. That wasn't a robe that God wants him to use. Aquela não era a vestimenta que Deus queria que ele usasse. And we know that Joseph was sold to Egypt. E nós sabemos que José foi vendido ao Egito. But one thing that really caught my attention in this story, Mas uma coisa que chamou a minha atenção nesta the história, Bible says that when they removed his robe, a Bíblia diz que quando eles removeram a vestimenta, they killed a goat. eles mataram um bode. And they took the blood of this goat. E eles tomaram o sangue deste bode. And they threw Joseph's garment inside of that blood. E eles jogaram a vestimenta de José dentro daquele And they sangue. brought that garment to his father. E eles pegaram aquela Jacob. vestimenta para o seu pai And Jacó. this speaks about redemption. Isso fala sobre redenção. All of us, Todos nós. we have this human garment E nós temos esta vestimenta that humana has to be thrown in the blood of Jesus que tem que ser jogada no sangue de to Jesus redeem us, para nos redimir, to set us free, para nos libertar, to forgive our sins. para perdoar os nossos So pecados. it's a beginning. Isto é um começo. It's a beginning for all of us. Isto é um começo para todos nós. When our garments, Quando as nossas vestimentas, our old garments, quando as nossas velhas vestimentas are vestem, thrown in the blood of the é Lamb, jogado no sangue do Cordeiro. a new beginning start. Um novo começo. Nós But temos um novo God começo. has a plan for you. Mas Deus, Ele tem um plano para He wants você. you to grow. Ele quer que você cresça. He wants to be that you be fruitful for His Ele quer que kingdom. você seja frutífero para o seu reino. Then you need to have a second garment. Nós vamos falar agora sobre uma segunda vestimenta. And the Psalm 105 verse 17, 19 says, Salmo 105, 17 e 19 diz: "And He sent a man before them, Mandou perante eles um homem, Joseph sold as a slave. José, que foi vendido por escravo. They bruised his feet with shackles, his neck was put in the irons. Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Now Joseph had another garment, Agora José, ele está com uma nova veste. a garment of slave. Uma veste de escravo. No longer Jacob's garment. Não tem mais a veste de Jacó. And this second garment speaks of servitude. E essa segunda veste fala sobre servidão. To practice what the Lord has told us to do. I'll read Matthew chapter 20, 27 and 28. Mateus 20, 27 e 28. Not so with you, instead, whoever wants to be great among you must be your servant. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. So now Joseph Agora José, is not showing off anymore. ele não está se exibindo mais. He doesn't have the garment anymore. Ele não tem mais aquela veste. Now all he has Agora tudo que ele tem, is the garment of a servant. agora o que ele tem é uma veste He's de serving servo. now. Agora ele está servindo. No salary, Não tem mais salário, no status. não tem status. He is a servant, Agora ele é um servo, serving people. servindo as pessoas, um And God was escravo. working right there. E Deus está trabalhando lá. It's hard. É difícil. Our nature, we don't want to be servants. Na nossa natureza nós não queremos ser servos, But God called us to be servants. mas o Deus nos chamou para sermos servos. Joseph, God was working his character. Deus também estava trabalhando no caráter de José.
This garment speaks of character. A veste fala sobre caráter. I believe if Joseph was still with the first garment, Eu creio que se José ainda estivesse com a sua primeira veste, probably would not have strength to overcome temptation. ele não teria a força para resistir tentação. Because we know Joseph in that home, Potiphar gave all to him. Nós sabemos que José, na casa de Potifar, ele tinha tudo, All power. todo o poder. And the wife of Potiphar, E a esposa de Potifar, probably this beautiful Egypt woman, talvez esta mulher bonita do very Egito, well dressed. muito bem vestida, Joseph, mistress, a patroa de José, she looked to Joseph ela olhou para José, and she said, I want this boy for me. ela disse, eu quero este homem para mim, este jovem. And she spoke to Joseph. E ela falou com José, And Joseph said, listen, e José disse, ouça, my master, o meu mestre, Potiphar, Potifar, gave me everything in this house, ele me deu tudo nesta casa, to control everything here. para controlar tudo. But he never gave me you. Mas você, ele nunca me deu você. I would never do that. Eu nunca vou fazer isso. Joseph said in Genesis 39:9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Gênesis 39:9, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, portanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? So Joseph was having here two persons in his life. José aqui está tendo duas pessoas na sua vida. He has God. Ele tem He Deus, says, I will never sin against my eu God. nunca vou pecar contra o meu Deus. And he has his master E ele tem o seu that mestre, he was serving que ele estava as servindo, a slave. como um He says, I will escravo. never sin against my master. Eu não vou pecar contra o meu mestre. Maybe he has bitterness in Talvez his heart José tinha amargura no seu coração against his master. contra o seu Because mestre, he was never ever a servant. porque ele nunca tinha sido um escravo antes. He was loved by daddy. Ele era amado pelo papai. But now he looked at that man. Agora ele olha para aquele homem, He could say, you know what? sabe de algo? I will revenge this man. Eu vou me vingar deste homem, But he said, no, I won't do that. mas eu não vou fazer isto. I won't do that. Eu não vou fazer isto. I'm a servant. Eu sou um servo. I see the Apostle Paul. I wanted to bring Paul in this story. Eu quero trazer agora o apóstolo Paulo nesta história, Because Paul also was dressed in a human garment. porque Paulo também ele vestia uma veste humana. But one day Jesus Christ took Paul by the neck. Mas um dia Jesus pegou Paulo pelo pescoço And he said, you are mine. e ele disse, você é meu. I have a purpose for you. Eu tenho um propósito para você. I brought you on earth Eu te trouxe ao mundo to bring food para trazer for alimento those who are hungry. para aqueles que estão com fome. And Paul was changed E Paulo foi mudado, to a Paulo, new man. para o novo homem. God removed the garment. Deus removeu aquela vestes. And then Paul says in Romans chapter 1 verse 1. E Paulo diz em Romanos 1, He capítulo says, 1. Paul, a servant of Christ Jesus. Paulo, um servo de Jesus He Cristo. says in Titus 1:1, Paul, a servant of God. Titus 1:1. Paulo, um servo de Deus. And we know this word in the Greek, the word servant means doulos, Nós sabemos que em grego esta palavra servo significa doulos, which is slave. que quer dizer escravo. Slave. Escravo. I have a master. Eu tenho um mestre. I'm not free anymore. Eu não sou mais livre. Jesus, Jesus He is my master. é o meu mestre. I'm no longer Eu não sou mais. in control. Eu não estou mais em controle. I remember the story of this little girl. Eu lembro desta história desta pequena jovem. She was brought to Syria Ela foi trazida para a Síria as slave. como escrava. She was working this home as slave. Ela estava trabalhando nesta casa como uma escrava. And suddenly she saw her master E de repente ela viu seu mestre full of lepers. cheio de lepras. She looked at that man, E ela olhou para aquele homem, her enemy, o inimigo the dela. enemy of Israel. Era o inimigo de Israel. They hated Israel. Ele odiava a Israel. They went into Israel Eles foram até Israel and destroyed everything there. e destruíram tudo lá. They stole everything Eles from roubaram Israel. tudo de Israel. And yet this little girl, E ainda assim esta pequena jovem, when she saw that man quando ela viu aquele homem in such a deep problem, num problema tão grande, her heart o seu coração cried
chorou. And she said, oh, Ela disse: if my master, se o meu mestre, if my master was in Israel. se o meu mestre estivesse lá em There was Israel. a prophet in Israel. Tem um profeta em They Israel. would heal him. Ele curaria ele. So there was a kind of compassion in the heart Tinha of the uma little girl. compaixão no coração daquela You jovem. know what? Você sabe algo? I truly believe because she had a garment, Eu creio que porque verdadeiramente ela tinha uma veste, a second garment, a segunda vestimenta, garment of servant, um caráter de uma serva, garment of servant. uma vestimenta de uma serva. But God did not stop there. Mas o Senhor não parou lá. There was a promotion. Houve uma promoção. How many of you here today, this morning, Quantos aqui vocês nesta manhã wants a promotion? querem uma promoção? Spiritual promotion. Uma promoção espiritual. Anybody here wants a spiritual promotion? Alguém quer uma promoção Hallelujah. espiritual? Glória a Deus. Praise the Aleluia. Lord. Louvado seja o Senhor. Then prepare if you want a promotion. Então se prepara para ter uma promoção. God will give you a promotion. Deus vai te dar uma promoção. Because Joseph was going to get a new promotion. Porque José agora vai receber uma nova promoção. He's going to receive a third garment. Ele vai receber uma terceira vestimenta. And here we see in Genesis chapter 39 verse 12 to 14. Gênesis 39, 12 a 14. Says that this woman, Fala que esta mulher, Joseph's mistress, patroa de José, she caught Joseph by his cloak and said, "Come to bed with me." ela pegou José pelas suas vestimentas e disse: venha para a cama comigo. But he left his cloak on her hand and ran out of the house. Mas ele deixou a sua veste nas mãos delas e saiu correndo da casa. So now this woman Agora esta mulher, had the second garment ela tinha agora nas suas mãos in her hand. a segunda vestimenta nas suas mãos. Remember what was the second garment? Lembram-se qual foi a segunda vestimenta? Can you tell me? Slave. Escravo. Servant. Servo, escravo. Joseph's mistress had her cloak in her hand, the garment. A patroa de José tinha então a sua segunda veste em suas mãos. And Joseph left E José saiu without a garment sem nenhuma veste. because God has a promotion for him. Porque Deus tinha uma Had a promoção promotion. para ele. And God had a promotion for you. E Deus tem uma promoção para você. Look at the third garment. Olhe agora a That's why I terceira ask you, want a veste. promotion? Você quer uma promoção? Then you have to use the garment. Você então tem que vestir esta veste. And I read it for you. It says, Eu vou ler para vocês. Genesis 39 verse 20. Gênesis 39, 20. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. So this third garment Esta terceira veste speaks of brokenness, fala sobre quebrantamento, compassion for others. compaixão por outros. God will teach you Deus vai te ensinar to love the unlovables, para você amar aqueles que não to são feel amados, pain for the captives, para você sentir dor pelos to cativos, help those who are spiritual blind. para você ajudar aqueles que estão espiritualmente cegos. This is possible Isto é possível when you use the third garment. quando você usa a terceira veste. I told you Eu disse a você that God do not show favoritism. que Deus ele não mostra He will favoritismo. never do that. Ele nunca vai fazer It isso. doesn't matter. Não importa. In heaven one day, No céu um dia, all of us will be together. todos nós vamos estar juntos. Abraham, Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, David, Davi, Paul, Paulo, Matthew, Mateus, you, você, I, eu, dressed in the same robe, vestidos com a mesma the veste, same garments, as mesmas vestes, eating the same food, comendo a mesma comida, sitting down in the same throne. sentados no mesmo trono. Amen? Amém? Yes. Sim. God did not show favoritism. Deus ele não mostra favoritismo. And Joseph E José, went to the prison. ele foi para a prisão. And I don't know how many of you have been a prison before here. Eu não sei se alguém Not a aqui, prisoners, maybe, to see somebody. eu não sei se aqui tem alguém que já foi prisioneiro. Have you? Você tem algum prisioneiro aqui que foi That we à went to the prisão? prison. I went many times to see people in prison. Eu fui muitas vezes na prisão ver pessoas. And it's amazing because they all use the same uniform. E é incrível porque eles usam o mesmo veste. Everybody
use the same uniform, Todos usam o mesmo uniforme, the same garment. a mesma veste. Some prisons they have this orange ones. Algumas usually prisões more têm aquelas que é laranja. orange. And you know what? Not even their names is mentioned. Not even their names. Oh, nem mesmo seus nomes é mencionado. Yeah, usually they call by number. Normalmente eles chamam por número. 31, 32. 31, 32. There is no status. Não tem status. It doesn't matter if the person is a doctor, Não importa se a pessoa é um médico, an engineer, é um engenheiro, a cleaner, ou é uma pessoa da limpeza, a bricklayer, ou um pedreiro in prison. em prisão. The same thing for everybody. É a mesma coisa para todos. I told you God did not show favoritism. Eu disse que Deus ele não mostra God favoritismo. was training Joseph, Deus ele estava treinando a José. preparing Joseph Ele estava preparando José in the prison na prisão with that garment. com aquela veste. That's the way God does. É assim que Deus faz. It is hard. É difícil, It is not easy. não é fácil, It's a challenger for us. é um desafio. David, when he was trained to be king over Israel, Davi, quando ele estava sendo treinado para ser rei de Israel, he was a prisoner of the state, ele era um prisioneiro do estado. fugitive, Ele era um fugitivo. and he ran E ele correu and entered in a cave, e entrou numa cova, called Adullam Cave. na cova de Adulão. As he was praying down there, E quando ele estava orando lá, we see in Psalm 13 where David says, "How long, O Lord, I will suffer? nós vemos em Salmo 13 que Davi falava: Senhor, até quando eu vou sofrer? How long will last my pain?" Senhor, até quando vai durar a minha He dor? says, "Lord, help me, Lord. Senhor, ajuda-me, Send Senhor. somebody, Lord, Manda alguém, to Senhor, bless me, Lord. para me I abençoar. need, Lord. Eu preciso. Please, Lord. Por favor, I have Senhor. pain, Lord." Eu tenho dor, Senhor. And do you know what the Lord did? Sabe o que o Senhor fez? Sent 400 people, Mandou 400 pessoas. all the problematics of Israel, Todos os problemáticos de Israel. people full of bitterness, Pessoas cheias de amargura. full of debts. Cheios de débitos. And David said, "Lord, Ele falou: Senhor, I ask you to bless me, eu pedi para que tu me abençoasse. and you cursed me. E o Senhor não me abençoou. What's happening?" O que está acontecendo? David was in prison. Davi, ele estava em prisão. God was teaching him O Senhor estava ensinando a ele to love those that nobody loves, para amar aqueles que ninguém ama. to love those that are rejected by society. Amar aqueles que são rejeitados pela sociedade. So that's the kind of people Este é o tipo de pessoa God is training today. que Deus está treinando hoje. God wants to train you. Deus, ele quer te treinar. You know what the Apostle Paul says in Ephesians chapter 3 verse 1? Sabe o que Paulo disse em Efésios capítulo 3, verso 1? He says, "For this reason I, Paul, the prisoner of Christ." Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus He Cristo. says before that he was a servant of Christ. Ele diz que antes que ele era servo de Cristo. But now he says, "I'm a prisoner of Christ." Agora ele diz: eu sou um prisioneiro de Cristo. And he's literally in prison. E ele está literalmente em prisão. He was there alone. Ele estava só And all he thinks, em tudo que ele pensava. and all the church that he had planted all over. E todas as igrejas que ele havia plantado. And then he wrote a letter. Então ele escreve uma carta. And he said some words like that. Ele fala palavras como esta. Ephesians 16 and 17. Efésios 16, "I 17. pray for you, Gentiles, Eu oro por vocês, gentios, that out of his glorious riches he may strengthen you with power from the Holy Spirit into your inner being, so Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you be rooted and established in love." How can a person in prison pray like that? para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. I want you just to think right now. Eu quero que você pense agora. Very important. É muito What I'm importante saying to you. o que eu vou dizer para você. That's why I ask you, É por isso que eu perguntei a vocês. do you want promotion Você quer uma promoção in the kingdom of God? no reino de Deus? Because here this man, Este homem, Paul, Paulo, before he has this human garment, antes ele tinha esta veste humana. Jesus removed.
Jesus removeu isto. Then he has a garment to be a servant of Christ. Então ele teve uma veste para ser um servo de Cristo. And the Lord removed. E o Senhor removeu. Now he has a third vest. Agora ele tem uma terceira veste. He's in prison. Ele está em cadeias. Nobody knows him anymore. Ninguém conhece ele mais. The great Apostle Paul. O grande apóstolo Paulo. Can you imagine a church here? Olivet? Você imagina aqui a igreja Olivet? Olivet Baptist Church. Olivet, a igreja Batista Olivet. Next Sunday, No próximo we'll domingo have the great Apostle Paul vai ter o grande apóstolo Paulo preaching here. Pregando aqui. Oh, this will be full of people. Vai ser cheio de gente. Everybody wants to come to see the Apostle Paul. Todo mundo quer vir aqui ver o apóstolo Paulo. Very famous, Famoso, very powerful. poderoso. He raised the dead, Ele ressuscitou os mortos. healed many people. Curou muitas pessoas. But do you know what the Lord did to him? Mas sabe o que o Senhor fez com ele? Says, my servant, Disse, meu servo, I'll put you in prison. eu vou te colocar na prisão. You'll be there like everybody else. Você vai estar lá como todos os outros. Not great Apostle Paul. Não é o grande apóstolo Paulo. Just another prisoner. Simplesmente um outro prisioneiro. You don't even have name. Você não precisa nem ter nome. You're going to have a number. Você vai ter um número. Sunday, Domingo, 13, 14 will come to preach in the church. domingo, número 13 e 14 vai vir pregar na igreja. Prisoner. Sem nome, prisioneiros. Now, if you are in a prison Agora, se você estivesse na prisão and you knew that man outside was going to kill you, e você soubesse que homem lá fora fosse te matar, they will behead you. eles iam te tirar a sua cabeça. You don't know how long you would live. Você não saberia o quanto tempo você iria viver. Probably your prayer would be like that. Talvez a sua oração fosse como essa: Lord, Senhor, I work so much for you, Lord. eu trabalhei tanto para I ti, work hard in Senhor. the church, Eu Lord. trabalhei duro na I clean igreja. the carpet. Eu limpei o carpete. I help them in the choir. Eu ajudei lá no coral. I did so many things. Eu fiz tantas And coisas. I'm here now. E eu estou aqui I'm agora. going to die. Eu vou morrer. Deliver me, Lord. Senhor, me liberta. Have mercy on me. Tem misericórdia de mim. Paul never did this prayer. He says, Lord, I pray for them. Paulo nunca fez esta oração. Ele falou: Senhor, eu oro por eles. I pray that you bless them. Eu oro que tu os abençoe. I pray that their hearts will be filled of love. Eu oro que seus corações sejam cheios de He amor. was not praying for me. Eu não estou orando por mim. They was not asking for prayer for myself. Eu não estou pedindo oração para mim. But he was praying for others. Mas ele estava orando por outros. In our eyes, these people outside is in a better situation than Paul. E aos nossos olhos, essas pessoas estavam em melhor situação que Paulo. But Paul knew it. Mas Paulo sabia That many of them que muitos deles, was still using this first garment. eles estavam ainda usando a primeira veste, The garment of Jacob. a vestimenta de Jacó. Immature Imaturos, children in faith, crianças na fé, fighting brigando for nothing, por nada, for no reason, sem razão alguma, without a heart of servant. sem um coração de servo. Wants just to show off. Só queriam se exibir. Oh, here I am. Aqui eu estou. Hallelujah. Aleluias. Paul says, Lord, Paulo disse: Senhor, have mercy on them. tem misericórdia deles. Let them grow. Senhor, dá crescimento para eles. Change their clothes. Senhor, muda as vestimentas Change deles. their garments. Muda as vestimentas. Yeah, but did not stop there. Mas não parou por aí. God was going to remove the fourth garment. O Senhor ia remover então a terceira vestimenta. And now the fourth garment was coming. Agora vai vir a quarta Oh, this is vestimenta. a beautiful garment. Esta é uma vestimenta linda. The Bible says in Genesis 41:14. A Bíblia diz em Gênesis 41:43. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought out of the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. And Genesis 41:41 says,
42, the same thing says, Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in a robes of fine linen and put a gold chain around his neck. Gênesis 41, 43. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. I call this garment the garment of God. Eu chamo esta veste a veste de Deus. The garment of God. A veste de Deus. God did not put this garment in anybody Deus, ele não coloca esta veste em ninguém that is not ready for it. que não está pronto para isso. Jacob put a garment in Joseph, Jacó colocou uma veste em José and he was immature. e ele era imaturo. Now God put a garment in Joseph, Agora Deus coloca uma veste em José, but he is a man prepared for the work. mas ele é um homem preparado por Deus. Because this garment speaks of forgiveness. Porque esta veste fala sobre perdão. This garment is speaking by being like our Master Jesus Christ. Esta veste fala sendo como Jesus Cristo, Being humble and gentle in heart. sendo humilde e gentil de coração. Speak of maturity. Fala sobre maturidade. This is a beautiful garment. Esta é uma veste linda. And we know that after all, Joseph's brother came to him. Nós sabemos que depois que todos os irmãos de José que vieram até ele, And Joseph looked to these people. e José olhou para estas But pessoas, now he's a mature man. mas agora ele é um homem maduro. He has a new heart, Ele tem este novo a coração, new vision. esta nova visão. And the Bible says that Joseph kissed all his brothers E a Bíblia diz que José beijou todos os seus and wept irmãos over them e chorou sobre eles, after his brother talked to him. depois que seus irmãos falaram com ele. So Joseph understood José entendeu that everything that happened in his life, que tudo que aconteceu em sua vida, even when his brothers betrayed him, mesmo quando seus irmãos o traíram, God was using for his glory. Deus estava usando isto para a sua glória. Because he said in Genesis 45, 4 and 5, come close to me. And they had done so. He said, I am your brother Joseph that you sold into Egypt. Now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Gênesis 45, de 5 a 8 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Sometimes we see people in church. Muitas vezes nós vemos pessoas na igreja. And we see brothers fighting against brothers. Nós vemos irmãos brigando contra There is a irmãos. pressure here and there. Tem uma apreensão aqui ou ali. Sister so does not talk to the another sister there. A irmã aqui não fala com a outra irmã And ali. the brother there says, oh no, you know what? The other brother there, he hurt me. Ou o irmão fala: aquele irmão lá me machucou. He's a jealous person. Ele é uma pessoa ciumenta. And there is this fight. Então tem esta pressão, esta briga. There are Christians, they change church as they change clothes. Tem cristão que ele muda de igreja como ele muda de roupa. Oh, they hurt him here, he run there. Machuca ele aqui, ele corre para And lá. then from there he went to the other church. Ele vai de lá e depois então vai para outra igreja. And then we see this pressure over the church, inside the church. E nós vemos então esta pressão dentro da igreja. But you know what? Mas você sabe de algo? God used your brothers Deus, ele usa os seus irmãos to teach you, para te ensinar, to remove para remover your garment. a sua veste. You don't want to remove your garment. Você não quer remover a sua The veste. first garment I'm talking about. Eu estou falando sobre a primeira veste. You like it. Você gosta? We like it. Nós gostamos. We appreciate it. Nós apreciamos. But God is going to use your brothers Mas Deus vai usar os seus irmãos to remove it. para remover isso. And after many years, E depois de muitos anos, persons that you look behind and says, "Oh, I remember that brother in church so and so." a pessoa que você olha e fala: eu lembro aquela pessoa de tal igreja. And before you were so mad against them, E antes você estava tão magoado com a pessoa. you did not even want to hear his name. Você não gostava, não queria nem ouvir o seu nome. Even let's say Luis. Até mesmo aqui Luiz. Even somebody else that is called Luis, when you heard the name,
Até mesmo quando você ouvia uma pessoa chamada Luiz, quando você ouvia o nome, you were upset. você ficava bravo. Oh, that Luis, I hate Oh, this aquele name. Luiz, eu odeio aquele homem. I don't like this name anymore. Eu não gosto deste nome mais. Because God is working your inside. Porque Deus está trabalhando dentro de você. 20 years after, 20 anos depois, when God placed you this new garment, quando Deus coloca em você esta nova veste, that you are ready, que você está pronto, that you are a servant, que você agora é um servo, that you know how to serve, que você sabe como servir, that you have compassion for people, que você tem compaixão pelas pessoas. that you look at people and says, oh, I'll pray for him. Ou você olha para as pessoas e diz, eu vou orar por você. And you heard things and hurt your heart, Você ouve coisas que machucam o seu coração, as hurt the heart of God. como machuca o coração de Deus. Then many years after, Então depois, muitos anos depois, you can go to your brother, você pode ir até o seu irmão Luis, e falar, Luiz, come stand. Luis, Luiz, my brother, meu irmão, 15 years I haven't seen you. 15 anos eu não tenho te visto. I love you. Eu te amo. And kiss Luis. E eu beijo Luiz. Joseph did. Foi o que José fez. New garment. Um novo veste, uma nova vestimenta. Which garment are you using today? Qual é a veste que você está usando hoje? Which one? Qual? The last book of the Bible. No último livro da Bíblia, Apocalipse, Revelation. Look what is written in Revelation 19:7 and 8. 19, 7 e 8. Let's rejoice and be glad and give him glory. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, For the wedding of the Lamb has come, porque vindas são as bodas do Cordeiro, and his bride has made herself ready. e já a sua esposa se aprontou, Fine linen, bright and clean, was given to her to wear. e foi-lhe dado como se vestisse de linho fino, puro e Revelation resplandecente. 22:5 says, there will be no more night. E ali não haverá mais noite, There will no need to know the light of a lamp or the light of a sun, for the Lord God will give e him não, them light. e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, E- porque o Senhor Deus os iluminará, And they will reign forever and ever e reinarão para todo o sempre, with a new garment. com uma nova veste, Reigning. reinando. God is preparing you, my sisters, Deus está te preparando, minhas irmãs, to be queens, para ser rainhas, to reign para reinar with a new garment. com uma nova veste. Fine and beautiful done by God. É lindo, feito por Deus, And linho we need fino, this garment of God. vestimenta de Deus. We needed it. Ó, e nós precisamos da vestimenta de Deus. Jesus said Jesus disse that when the men prepared the beautiful wedding, que foi preparado este casamento. and as he entered, he saw one person who was not wearing Quando ele entrou, tinha uma pessoa que não estava usando A essa garment. veste, uma veste, a white garment. uma veste branca. He says, what you're doing here? E ele falou: o que você está fazendo aqui? This wedding here, Este casamento aqui, just those who use the garment of God somente aqueles que têm a veste de Deus can stay it. podem ficar aqui. We need the fourth garment. Nós precisamos da quarta veste. That's what the Lord told me to tell you today. Foi isso que Deus me disse para te falar hoje To tell à you that He tarde. loves you. Como Ele te ama, That outside there are a lot of people hungry. que lá fora tem muita gente com fome. In Canada we eat too much. Aqui no Canadá nós comemos muito. People are full of cholesterol, Pessoas estão cheias de colesterol, diabetes, diabetes, because they eat too much. porque eles comem muito. But they are hungry, Mas eles estão com fome, spiritual hungry. com uma fome espiritual. And are you able E você está capacitado to be trained by Him to use a new garment? para ser treinado por Deus para usar uma nova vestimenta? Are you? Você está preparado? Let's Preparada? bow our heads. Vamos abaixar nossas cabeças And let's pray. e vamos orar. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. I just wanted to do an altar call here Eu quero fazer uma chamada aqui. for those who feel by the Lord to come here. Aqueles que sentem no seu coração de vir aqui na frente, That you can tell, Lord, I wanted to change my garment. que você possa dizer: Senhor, eu quero mudar a minha veste. It is not easy, Fácil, it is painful, é doloroso, but I wanted to be a servant. mas eu quero ser uma serva, I um wanted to be a servo. prisoner of Christ. Eu quero ser um prisioneiro, uma prisioneira de I wanted Cristo. to be a tool in the hand of the Holy Eu Spirit. quero ser a ferramenta na mão do Espírito Santo. So anybody who feels, just come here quickly and I will pray for you.
Se você sente no seu coração, vem aqui na frente e eu vou orar por você. And Jesus is coming anytime. E Jesus está voltando a qualquer momento. And He is seeking for people. E Ele está procurando pessoas. He is seeking for Josephs. Ele está procurando por Josés. Joseph says, Lord, José disse, Senhor, it is painful. It is painful. Senhor, é doloroso, But I'll follow you. mas eu vou te seguir. Hallelujah.